Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando cafebrasil.top. Hoje é Itamar Linhares, um ouvinte do Café Brasil, que é médico cirurgião na cidade de Matupá, onde o Mato Grosso encontra o Pará, e nos dá uma visão única sobre o trabalho dos médicos no interiorzão do Brasil. Muito bem, mais um Leadercast, e eu acho legal sempre contar isso aqui, porque as pessoas me perguntam, né? Como é que você seleciona as pessoas que vão no Leadercast? Cara, é de todo jeito. O programa de hoje, por exemplo, é um ouvinte do Café Brasil que veio nos visitar, assistiu ontem à noite a gravação do Café Brasil e conversando com ele eu descubro qual é a do cara, falando, bicho, se você estiver em São Paulo amanhã, vem aqui porque a gente vai conversar. Então pinta assim, cara, como o espírito do programa é conversar com gente que faz acontecer, a gente está exposto a essas pessoas o tempo todo, então não tem mágica nenhuma, acontece como está acontecendo hoje aqui, né? Você é ouvinte do Leadercast também, já sabe das 3 perguntas, então vamos bala aqui, vamos no nosso papo. Como é seu nome, qual é a sua idade e o que é que você faz? Meu nome é Itamar, eu tenho 32 anos e eu sou médico, cirurgião geral. Cirurgião geral? Isso. Cirurgia geral é uma especialidade. Tá. É uma residência médica, é um processo seletivo depois da faculdade para quem escolhe fazer cirurgia geral. Muitos ficam com a cirurgia geral, que já é uma especialidade cirúrgica de forma geral, mas mais focada em abdômen e operar trauma. É o cirurgião que fica na urgência normalmente. E ela é pré-requisito para a maioria das outras especialidades cirúrgicas. Entendi. Por exemplo, o cirurgião plástico, o urologista. Hoje eles fazem cirurgia geral primeiro, depois fazem uma subespecialidade que a gente fala naquela área e vão atuar só naquilo. Esse mundo tá muito longe do meu, cara. Então eu vou fazer pergunta idiota mesmo, mas faz parte. Não, faz parte do projeto, né? Você é de onde? Nasceu onde? Eu nasci em Adelândia, uma cidade no interior de Goiás. Uma cidadezinha de 3.000 habitantes que fica a 100 quilômetros da capital, fica até próximo de Goiânia. E daí? Quando criança, falou quando cresceu, você é médico? Não, na verdade não foi bem de criança. Eu venho de família humilde, pessoal de agricultor, de sitiante e pessoal de interior, pelo menos lá da região que eu cresci. Tem muito daquela questão de eu queria ter um filho doutor, eu queria dar para o meu filho uma condição de vida melhor do que a que eu tive. Eu queria que meu filho não tivesse que trabalhar na roça como eu trabalho ou como eu tive que trabalhar. Então a gente ouvia isso desde criança e aí eu fui me interessando aos poucos, fui procurando saber um pouco sobre como é que seria a vida como médico e vi que eu tinha interesse, que eu gostava, que era para mim, e com o apoio da minha família eu fui atrás disso daí, que passou a ser um objetivo meu. E a roça que você fala é roça mesmo? Teu pai com a mão grossa? Mão grossa, calejada. Também com mão grossa, de estar lá no campo e 5 horas da manhã tá lá carpindo as coisas? Sim, tirar leite de manhã e depois cuidar de lavoura. Na minha infância eu lembro bem deles fazendo isso no modelo antigo, plantando na mão com matraca que a gente fala lá e cuidando de lavoura pequena, no modelo bem quase que de subsistência, mas que até hoje ainda tem dele lá na região, que é uma região mais de propriedades pequenas, de pessoal mais humilde. Você tinha irmãos? Tem irmãos? Eu tenho um irmão mais novo,
que também é médico. Bom, mas é uma infância que a gente, quando pensa hoje, fala, cara, tudo que eu queria na vida é ter passado uma infância na roça, né, cara? No meio daquela coisa que mudou muito isso hoje em dia, né? Mas a gente vai chegar lá, porque que eu pedi pra você vir aqui, né? Mas vamos lá, cara. Você estudou em Adelândia, é isso? Isso, eu comecei a escola lá, fiz a minha alfabetização, o início do colegial ali. Aí quando chegou lá por volta do final do colegial para ir para a 8ª série, na época não tinha mais opção lá na minha cidade que não fosse estudar à noite. Só tinha essa opção, só tem um colégio estadual, então todo mundo ali estudou na escola pública. Aí nessa idade, meu pai não queria que eu fosse para estudar à noite, que aí misturava a turma muito já com o pessoal adulto, e eu ainda estava com 12 para 13 anos. Aí eu me mudei para a casa dos meus avós, que moravam também em um sítio mais próximo de uma outra cidade, um pouquinho maior, onde tinha uma escola privada, escola simples, mas que teria a possibilidade de eu continuar meu estudo ali. Aí eu morava lá com os meus avós, acordava de manhã, 4h30, 5 da manhã, caminhava um pouco ali para chegar até a estrada onde passava o transporte coletivo, para pegar a van e ir para o colégio estudar para começar a aula às 7. Que ano era isso? Isso foi... Deixa eu ver... Acho que 97. 1997. Anteontem. Você tá falando da história aí, cara. Eu tenho 60 anos de idade, bicho. Então, você tá pra mim reproduzindo uma história que eu cansei de ouvir do meu pai, de avós, da turma muito antiga, nos anos 30, 40, 50. Sim. Que era exatamente isso, cara. Sai da roça, anda pra cacete, pega lá um tratorzinho, vai até o lugar, faz a escolinha e volta, né? E você passou por isso em 1997, nas portas do ano 2000, né? Quer dizer, quando o mundo já tinha internet, já tinha o diabo acontecendo, você estava indo de buzu para fazer a tua escolinha ali, né? Mas e aí, cara, essa ideia do ser doutor que você falou que te convenceu, era isso, cara? Foi isso? Enquadrou e era isso? Ou você namorou? Puta, deixa eu ir pra outra. Tem coisas legais também acontecendo. Talvez eu possa ser engenheiro. Inicialmente, assim, com toda a sinceridade, o pai fazia o possível para você entender que estudar é melhor do que não estudar, independente de qual área fosse atuar. Porque a opção que sempre era colocada era seguir aquele mesmo caminho, que é muito honesto, muito digno, mas muito sofrido, de trabalhar ali na lida do campo. Ou estudar, que fosse para médico, para advogado, para engenheiro, não tinha que ser necessariamente médico, apesar de existir até hoje uma admiração considerável no interior ainda pela profissão de médico, doutor, né? Mas não tinha necessariamente que ser médico. Então, quando eu comecei a estudar, eu pensei em outras possibilidades. Eu gostava de desenhar, eu pensei em talvez fazer arquitetura, mas parece que não foi um momento, uma virada específica. Eu fui começando a me interessar pela questão da medicina, achei que poderia seguir esse caminho. Via de muito pouco contato, porque não tinha, na minha família, a geração anterior à minha, ninguém da família do meu pai concluiu uma faculdade. Ninguém fez. Eles são 7 irmãos, ninguém até aquele momento tinha tido a oportunidade de fazer. Então, da minha geração que a gente saiu. Teu pai chegou a fazer o ensino básico, ele fez? Sim, ele fez até 4ª série, foi alfabetizado, ficou bom de matemática básica pela necessidade do dia a dia, mas não teve uma educação formal assim, que fosse uma graduação, uma pós-graduação, não teve nada disso. E eu comecei a me interessar, fui pro colégio, morei um tempo lá com os meus avós, depois a gente mudou para um outro sítio aí junto com os meus pais, mais perto de uma outra cidade, e ali eu fiquei mais um tempo. Depois a gente voltou para a cidade onde eu nasci, lá em Adelândia. Aí eu ia e voltava todo dia com o carro para chegar até a escola. São uns 40 quilômetros de estrada de chão, e aí meu irmão, os primos, e o motorista, na verdade, era eu, que ainda era menor de idade, mas tinha que ser eu para caber nós todo mundo no carro para ir para lá estudar. Assim foi para terminar o 2º grau, para poder prestar vestibular. E aí, cara, pinta um vestibular, como é que é? Eu tô especulando com você, porque é o seguinte, você tá trazendo para mim
E acho que a maioria das pessoas que ouvem a gente aqui, uma perspectiva que a gente normalmente não tem, né? Sim. Isso aqui é um lugar urbano, cara. Eu sou um cara urbano, né? Por mais que eu tenha vindo de Bauru, mas eu sou urbano. E a maioria de quem ouve a gente aqui é urbano. Então, esse teu ponto de vista aí é precioso, cara. Você não é um cara urbano. Não. Você tá lá na roça, né? E esse olhar aqui me interessa bastante, né? Pinta a hora de vir no vestibular. Você não tinha 12 escolas para escolher. Ah, vou prestar vestibular aqui, ali. Não era assim, né? Era o que tem e vamos lá. Eu ia prestar Goiânia, capital do estado, né? E aí fui prestar também uma escola no Rio de Janeiro, porque tinha um primo que estava estudando lá. Mas foram poucas opções e foi um grande choque de realidade para mim em relação ao vestibular, porque eu achei que eu tinha alguma condição de passar no vestibular e eu vi que eu estava bem distante da possibilidade de passar no vestibular para medicina, principalmente na escola pública. Então naquele ano fiquei muito distante de alcançar uma vaga. Aí fiz o caminho que todo mundo que quer fazer a medicina e praticamente todo mundo faz, ir pro cursinho pré-vestibular e estudar. Foi aí que eu fui para Goiânia, eu tive que ir para a capital. Caí com 17 para 18 anos. Trabalhando também ou não? Ou só estudando? Só estudando, tá. Né? Aí meu pai, felizmente, tinha condição de me dar uma possibilidade de ficar lá. Fiquei numa casinha no fundo de uma outra casa, caminhava um pouco mais de 3 quilômetros dentro da cidade para chegar até a escola e voltava. Mas não precisei trabalhar para poder fazer isso não. Com o esforço dele e da minha mãe lá, eles conseguiram me disponibilizar isso daí. Estão vivos eles ainda? Estão, graças a Deus, estão bem. Que legal, que legal. E aí, passou? Não, eu fui pro cursinho, fiquei lá um ano, cursinho enorme, cheguei lá, não conhecia ninguém. No cursinho onde eu estudava, preparando para o vestibular, tinha 900, quase todo mundo medicina. Aí ainda me lembro que a gente fez um simulado lá na chegada de início, dos 900 eu fiquei em 800 e alguma coisa. Mas eu já estava bem claro para mim o que eu queria fazer, o que eu tinha que fazer, então fui disciplinado, bastante disciplinado aquele ano. Para um garoto de 17 para 18, eu não tinha festa, não tinha final de semana, não tinha isso. Eu estudei ano inteiro. Você focou ali. Ali era do cursinho para casa, de casa para o cursinho, e cada novo simulado que ia tendo durante o ano, eu via que eu estava evoluindo, que eu estava escalando. Eu percebia que ali no cursinho a média de permanência ali era mais longa, o pessoal ficava em média 2, 3 anos ali no cursinho, mas eu pus na minha cabeça que eu não queria ficar aquilo tudo lá não, que eu tinha que passar logo, começar a fazer minha faculdade e começar a trabalhar. Meu pai ensinou a gente desde cedo ao quanto antes conseguir ter seu próprio dinheiro, ter seu trabalho, nunca... que as coisas não vêm de graça, não vêm fácil. E apesar dele ser sempre um pai amoroso e dando pra gente o que ele poderia em questão financeira, não tinha nada que não tinha que ter uma contrapartida. Para ter tal coisa, tinha que fazer por merecer. Então eu tinha pressa, eu não estava no cursinho a passeio não. Então estudei bastante aquele ano, aí felizmente no final do ano eu consegui passar. Aí passei. E sorte que você ainda teve essa consciência, que você deve ter um baita no louco, que chega lá, vê aquele mundo maluco. Sim, cidade festa grande, que não adolescente. Mais. Pô, tem Goiânia então, cara, as festinhas de lá, todo lado. Tinha tudo pra... Tinha opção, não faltava. Mas valeu a pena. Legal. Então, nós estamos quase chegando na hora que eu quero te pegar pelo pulo aí, né? Bom... escola de medicina não é uma escola fácil, não é curta, não é fácil. Quando você pensa que está chegando lá e tem mais um pedaço, tem mais uma parte, acho que não acaba nunca essa história toda, né? Quanto tempo levou para vocês pegar o canudão na mão e falar, sou médico e posso começar a trabalhar? 6 anos, né? São 6 anos a graduação. Tá. E aí teve graduação para valer? Aí eu me graduei médico, aí depois, isso foi final de 2008, aí eu fui convocado para prestar o serviço militar, que eu tinha sido dispensado quando eu fiz os 18, porque eu estava indo para a faculdade. Sim. Aí, completada a faculdade, eu fui convocado a servir como médico.
Aí eu fiquei 1 ano trabalhando como médico pro Exército Brasileiro, que foi uma experiência também muito boa. Eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá. Mas deixa eu voltar ali atrás. Como é que chama teu pai e tua mãe? Meu pai é Itamar. E eu sou Itamar Júnior, mãe é Neide, Dona Neide. Dona Neide e seu Itamar. Eles estavam lá na formatura, cara? Tava. E aí? Nossa, muito legal, muita emoção. Você é o mais velho? Sou mais velho. Então o primeiro canudo foi o seu? Foi. Tá. E aí, cara, os dois com a enxadinha na mão, vendo o moleque de beca e tudo ou não? De beca? Tudo. Você tava de beca e tudo, com o negócio na cabeça e tudo? Tudo, colação de grau certinho, bem legal, feita, cara. Baile de formatura, juntou a família toda, pegou um ônibus, fretaram um ônibus lá em Goiás e foram lá para Cuiabá para participar da festa. Que legal, cara. Ficou a turma toda, mais de 30 pessoas vieram para participar junto comigo. Ó, cara, o filho doutor, bicho, teu pai deve ter ficado no céu. Ah, ele adorou. Era o resultado, né, cara? Daquele trabalho todo lá e... Puta que... Sim. Que essa história aí tem de milhares no Brasil, cara. Tem de milhares. E as pessoas parecem que não dão muito valor pra isso, né? De imaginar o que pode se passar na cabeça de um pai quando vê. O moleque chegou lá, né? Chegou lá e deu certo. Mas aí tá chegando num momento legal. Então vamos lá. Você pegou o teu diploma na mão, agora você é um médico e você tem um mundo diante de você. Você pode escolher, cara. Eu vou ficar em Cuiabá, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou pra Nova York, eu vou pra Singapura. Eu tenho um mundo à minha disposição. O que você resolve fazer? Eu fui pro Exército, fui voluntário. Sim. Eu queria ficar 1 ano lá no Exército. Eu tinha essa curiosidade de ver como é que seria. Eu tava já há 6 anos na cidade grande e queria servir para mudar um pouco o ambiente, para conviver com um pessoal um pouco diferente, porque a medicina, como é um curso integral, com a carga horária muito grande, a gente se fecha muito aquele grupo ali, até por questão de afinidade dos assuntos, de tempo. Então eu convivia o tempo inteiro com acadêmico de medicina, com médico. E eu sempre tive curiosidade em conhecer, conversar com pessoas de um ambiente diferente do meu, de uma vivência diferente da minha, porque eu acredito que isso sempre agrega, sempre traz uma perspectiva nova, conhecimento. E eu tinha passado também já na prova para me especializar em cirurgia, porque durante a faculdade eu percebi que dentro da medicina, que é muito ampla, o que eu gostava, que eu achava legal era cirurgia, era operar, era fazer um plantão de urgência e poder atender um baleado, um acidentado de trânsito. A gratificação que eu percebia que o pessoal que já fazia aquilo, eu estava lá como estagiário, tinha, eu vi que eu queria aquilo para mim. E isso era uma coisa que eu gostaria de especular um pouco com você, porque a gente não é todo mundo que tem esse pendor, né, de você, cara, eu estou aqui no lugar, a porta vai se abrir, eu não sei o que vai entrar lá. Vai entrar um sujeito sem o braço direito, vai entrar outro com a faca enfiada na barriga, vai entrar uma criança com a perna quebrada em 3 pedaços, e tem que ter uma estrutura para você ver essa pessoa chegar e falar, vou arrumar essa pessoa, né? Da onde vem isso, cara? Por que você não sai correndo e pula pela janela e fica lá, vai comigo mesmo? De onde vem isso? Bom, primeiro da formação, né? A gente aprende tecnicamente a lidar com isso. Apesar de que cada caso que entra é diferente do outro, sim, nunca é a mesma coisa. Mas a gente tem protocolo para atender, tem uma sequência para seguir. Isso dá uma certa tranquilidade que a gente, quando chega aquele ambiente que ele é sempre cheio de emoção, é estresse, é o paciente que às vezes tá mal, tá gritando, ou é ele que não está gritando, mas a família está próxima ali, está desesperada, e a gente se coloca às vezes naquela posição. A gente poderia ser eu ou ser um dos meus ali, mas ao mesmo tempo a gente busca focar, tranquilizar a cabeça, colocar o protocolo de atendimento em mente e executar, porque a gente sempre tem que refletir, pensar que alguém tem que manter a calma aqui, né? Para isso aqui não virar um caos. E se alguém tem que manter a calma aqui, que sou eu. Cirurgião, pelo amor de Deus. Então, às vezes a gente se depara com situação que você sabe que a chance de ter um desfecho pior possível ali é muito grande. Às vezes você tem que dar uma notícia pior para a família que está lá fora esperando depois da cirurgia. Mas é isso aí que eu escolhi fazer, e eu tenho que estar sempre
tranquilo, focado em fazer o que eu tenho que fazer. Você no Exército, você ficou baseado em Campo Grande, é isso? Baseado em Campo Grande. Às vezes a gente saía para alguma missão, mas eu fiquei baseado lá. Teve colegas meus de turma que foram para a fronteira, que foram para o interior. Sim, você ficou lá, baseado ali. Fiquei. Deve ter dado uma escola legal aquilo lá, você aprendeu um pouco mais, mas aí termina o serviço militar. O Exército, e aí? Chegou a hora de eu escolher onde é que eu vou pousar. Aí eu voltei para Cuiabá, para a mesma escola que eu fiz a faculdade na Universidade Federal do Mato Grosso, para fazer a minha residência em cirurgia geral, porque eu já sabia que era isso que eu queria. O Exército não valia como residência? Não, vale? Exército não. O Exército... Não conta nada? Não conta nada. Tá. O Exército, para alguns ele é obrigatório, né? O Exército ele tem uma quantidade de vagas que ele preenche todo ano de demanda de necessidade médica com médicos que são formados e que não prestaram o serviço militar anteriormente. Eu fui como voluntário e eu já tinha feito no final do meu 6º ano de faculdade a prova para residência, porque é um novo processo seletivo assim como o vestibular, né? Com a diferença que ali só tem médico disputando, porque é uma vaga para especialização médica. E aí, quando o médico passa nesse concurso, o médico homem que é convocado para o serviço militar obrigatório, a instituição segura a vaga para ele, para o ano seguinte. Então, quando eu voltei no ano seguinte para Cuiabá, eu já tinha a vaga à minha disposição, que eu já tinha conseguido ela no ano anterior para fazer. Então, durante o ano que eu estava no Exército, eu já sabia que no ano seguinte eu voltaria para Cuiabá para fazer minha especialização. Quanto tempo de especialização? Cirurgia geral, 2 anos. Quer dizer, mais 2 anos praticamente estudando, é isso? 2 anos estudando, aí só a parte da especialidade. Você, né? Já estava com que idade? Eu estava com 25 aí. 25 anos? Isso. Mais 2 anos? Você vai com 27, é isso? Isso. Com 27? 26. 26, médico formado e pronto para poder clinicar, é isso? Isso. Legal. Casado, solteiro, viúvo, o quê? Terminei a residência casado. Casei durante a residência. Legal. E aí, cara, termina a residência, pego o meu diploma, agora vou trabalhar para alguém, vou montar minha clínica, vou fazer o que da minha vida? Vou pro SUS, o que eu vou fazer da vida? Então, aí eu terminei e fiquei nesse dilema aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tinha dois possíveis planos, 2 coisas que na minha cabeça eu tinha em mente que seriam interessantes para mim. Um era ir pro interior, trabalhar. Porque eu sempre gostei do interior, eu entendi a necessidade de eu estar na cidade grande para aprender, para me formar, mas eu gosto da vida da cidade pequena. E a outra era fazer uma especialização em cirurgia plástica, que foi dentro da cirurgia geral, uma especialidade que me chamou a atenção. Mas a cirurgia plástica ia me segurar na cidade maior, ia me distanciar também da urgência, e eu fiquei mais 1 ano em Cuiabá trabalhando como cirurgião daí, que foi uma experiência muito boa para mim, porque aí o dia a dia era pronto-socorro de cidade grande. Meu Deus do céu. Eu não consigo imaginar quantos ofícios possam existir mais demandantes do que um médico plantonista de um pronto-socorro, cara. Não passa pela minha cabeça, sabe? De imaginar o que é aquilo num país como o Brasil, que não tem nada simples, não é nada fácil, né? Não tem nada prontinho, né? E você ficou quanto tempo? Em 1 ano? Eu fiquei um pouco mais de 1 ano, quase 1 ano e meio, trabalhando em Cuiabá, em Várzea Grande, ali na capital. Praticamente só com pronto-socorro, plantão de porta que a gente fala. Cara, então, deixa eu te especular um pouco aqui agora. Bicho, um cara para ser médico num pronto-socorro, tudo bem, a parte técnica, né? Tem que saber jogar com a bola, sei fazer embaixadinha, eu sei fazer cruzamento, eu sei chutar de longe, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas tem que ter uma estabilidade psicológica, que aquilo é uma demanda, aquilo que você falou agora há pouco lá, a família entra gritando, porque se é pronto-socorro, é porque não é que me deu uma dor de barriga, eu vou lá fazer o exame. Cara, eu tô ferrado, já cheguei lá então você tem que ter uma estabilidade emocional ali. Você sendo o cirurgião, você deve estar liderando o grupo que está em volta e tudo mais, né? Onde é que você aprende isso, cara? Qual é a escola que ensina isso? Na verdade, não ensina, né? Isso aí se acaba pegando um pouco da prática nos estágios de graduação, que quando a gente está na faculdade, algumas mais, outras menos, mas o graduando ele tem que participar, ele tem que ver o especialista já atuando para ver como é que é, e a gente vai vendo, mas cada um desenvolve meio que o seu jeito de lidar com isso, né?
E você tem que, como eu disse, manter a tranquilidade, atender. E às vezes chega um acidentado, às vezes chega um bandido que a polícia traz, às vezes chega um pai de família que o bandido atirou nele. E a gente, como médico, tem que atender todos da mesma forma e fazer o que tiver ao alcance para recuperar a saúde de cada um. Eu estou tentando especular com você o seguinte aqui, eu estou aprendendo, tem um cara experiente, eu estou do lado dele, estou vendo como é que faz, e o meu foco está em saber como é que ele vai fazer a costura, como é que ele vai abrir, o que ele vai tirar, como é que ele vai botar. Meu foco não está no jeito com que ele está falando com o paciente, na forma como ele vai dar notícia para a mãe, entendeu? Eu não tenho foco, meu foco tá, se bobo fica ali, quero aprender a lidar com as coisas, eu não estou preocupado com essa parte psicológica e tudo mais, né? E eu acho que hoje em dia, isso talvez seja a parte mais funda. Eu como paciente, eu posso dizer, né, cara, tudo bem, a parte técnica eu entrego na mão do médico, eu não tenho nada a fazer. Agora, a parte como ele me trata, como é que ele fala comigo, o jeito como a gente, na situação que eu tô lá, cara, eu tô como um paciente, eu tô entregue, cara, eu tô acabado, tudo que eu não quero é um cara que não consiga falar comigo, né? Esse falar comigo, esse treinamento, essa coisa de um ser humano na minha frente, numa condição de fragilidade absoluta. Qualquer coisa que eu disser aqui, e do jeito que eu disser, eu acerto a boca desse cara aí, eu posso destruir o cara ou então mantê-lo em pé. Quer dizer, é uma responsabilidade gigantesca, né? Como é que você, teus colegas, a molecada lá, conversava sobre isso, falava sobre essa importância? Isso vem de um monte de fatores, vem muito, eu acho, da própria personalidade da pessoa, da criação que teve, isso vem de muito antes da faculdade, boa parte disso, né? De como é que viu as pessoas se tratando durante a sua infância, de ter um pouco de empatia, conseguir se colocar no lugar de quem está ali como paciente. Mas isso também, pelo menos na minha experiência pessoal, é conversa de faculdade, não é formal, não está no livro. Mas quando a gente está lá como graduando e um paciente que a gente está cuidando junto com o médico residente falece, morre, a gente sente aquilo, a gente conversa entre nós, os acadêmicos, os residentes, de como que se sentiu, da experiência que teve, e isso vai moldando o médico. Alguns ficam duros demais até, eu acho. A pessoa perde a capacidade de ser empático, de se emocionar com aquela situação. Outros eu acho que ficam no outro polo e sofrem demais junto com o paciente, com a perda que às vezes é inevitável, com as deficiências do serviço que às vezes não oferece a estrutura que ele precisava e ele perde um paciente. Então tem muito caso de depressão, de deixar a profissão, porque é difícil lidar com isso. E a gente busca o equilíbrio nesse ponto aí. De ser empático o suficiente para dizer, eu não vou fazer o mínimo necessário aqui, eu vou fazer o máximo possível, eu vou fazer o que eu puder para ajudar a resolver. Mas a gente tem que conseguir, no final do plantão, desligar aquilo e ir para casa, porque chega em casa, você tem família, você tem uma vida lá fora que você tem que tentar deixar aquela angústia do hospital lá no hospital. Porque é um turbilhão de emoção ali. Ao mesmo tempo que tem sensações de perda, tem sensações de alegria, de prazer. E você olhar e falar, cara, salvei a vida da... É uma coisa que, para quem gosta, a gente fala assim, eu faria de graça. Eu não faço de graça porque eu tenho minhas contas para pagar, mas é aquela satisfação do serviço bem feito, da família que te agradece, da mãe que chega e fala que vai rezar, vai orar por você, pelo que você fez pelo filho dela. Aquilo ali o dinheiro não paga. Esse é o ser médico, né, cara? Aquela história do ser médico, né? Mas vamos lá, você então está diante do dilema. Para onde é que eu vou? Fico aqui, volto pro interior, como é que é? Legal você já ter esse lado de que se eu voltar pro interior tá tudo bem, né? É daquilo que eu gosto, é aquilo que eu amo, então você não viveu o conflito que a maioria dos caras vive, né? Que a turma vem pra cá, né? Sai todo mundo no interior, vem pra cá. Eu quero ficar na cidade grande, eu quero ter um baita consultório, eu quero ser um médico famoso, ficar milionário e se bobear, vou morar nos Estados Unidos e etc e tal. Você decidiu fazer o percurso contrário. Eu vou pro interior. Se foi uma decisão... Foi. Pegou tua esposa, de onde ela era? De Sinop, no Mato Grosso. Sinop, também interior. Então também interior, uma cidade maior já,
um pouco mais de estrutura, mas também do interior. E aí nós decidimos testar, ir para o interior, porque eu fiquei esse ano trabalhando em Cuiabá e a gente conversou, eu falei, olha, eu tô mais pra gente ir para o interior, eu não tô com tanta vontade assim de fazer mais essa residência. Comecei esse convívio mais intenso com a urgência nesse um ano que eu trabalhei lá, me afastou um pouco da parte estética da cirurgia plástica, que eu achava sempre muito bonita, mas eu vi que, assim, para mim teria mais propósito eu ficar mais na parte de urgência. E você ali sabia que você indo para o interior, você estaria abrindo mão da cirurgia plástica. Fechando tua capacidade de voar. Hoje em dia você já tem acesso a tudo no interior. Você consegue até estudar pela internet, né? É muito diferente do que era antigamente. Eu fiz uma entrevista com o governador de Rondônia, né? Ele é médico e ele conta uma história parecida com a sua nos anos 50. Escolho ir para o interior nos anos 50. Aí, bicho, seja o que Deus quiser. Então, não havia nem como entrar em contato com as pessoas, né? Hoje em dia já mudou bastante, mas mesmo assim, ao você escolher para o interior, você está abrindo mão de todo o glamour da medicina nos grandes centros e tudo mais, né? Mas legal, é uma decisão que precisa ser respeitada. Escolheu voltar para onde? Escolhi ir, não era voltar, né? Eu fui para o interior do Mato Grosso, próximo da divisa com o Pará. Eu sou do interior de Goiás. Então eu fui para mais longe da minha família, né? Eu estava em Cuiabá, são uns 800 quilômetros lá de onde eu morava, eu fui mais 700 para cima. Você está a 1.500 quilômetros de Cuiabá? Eu tô a 700 de Cuiabá. De Cuiabá, tá. E você está em Matupá? Matupá. Foi lá que você escolheu? Foi lá que eu escolhi. Você foi? Você botou um mapa, deixa eu ver onde meu dedo cai. E caiu em Matupá, você foi pra lá? Como é que tinha um amigo médico que tinha ido pra lá uns 2-3 meses antes, que tinha passado num concurso para médico do INSS, e ele estava lá, ele tinha feito a faculdade junto comigo, ele sabia do meu interesse pelo interior, a gente tinha se formado junto, e aí ele me falou, o pessoal aqui tá precisando de cirurgião, vem aqui, conversa com eles. Aí eu fui. Quem é esse pessoal? Prefeitura. Então Serviço público. Eu andei especulando isso aí, tá? Há um tempo atrás eu estava escrevendo algumas coisas, foi quando estourou a história do Mais Médicos e tudo mais, que se criou aquele conceito de que o médico brasileiro é um puta de um Mauricinho, sujeito que só fixado, só quer saber de dinheiro, ninguém quer ir pro interior, logo eles não vão pro interior, não tem médico, portanto tá todo mundo ferrado lá, nós vamos trazer os médicos de Cuba para cobrir esse buraco, porque os brasileiros não querem ir para lá, né? E você vem aqui com uma história ao contrário, você falou, não, eu vou, né? E não é que você foi para Sinop, você foi para Matupá. Sim. Quantos habitantes tem? 15 mil. E quando você foi tinha por aí também? 13 mil habitantes, né? Quer dizer, pô, um casal jovem, sim, médico, decide ir para Matupá, que eu nem sei onde fica esse negócio, cara. E aí, bicho, como é que é? Qual é a expectativa? O que se passa na cabeça de alguém que, diante de todo mundo indo para uma direção, resolve ir para outra? Todos os teus amigos que formaram com você estavam lá se colocando, abrindo a clínica dele, e você fala, não, eu largo isso aqui, eu vou para lá, né? Não ficou uma história de tô cavando meu buraco, ali eu vou ficar... Você ouve muito de colega que você não tá indo para lá, você depois vai se desatualizar, você vai ficar lá sozinho, você vai ficar à mercê de decisão política, você não vai receber pelo seu serviço, vai levar o cano, não vão te pagar. A gente ouve isso a graduação inteira. Teus filhos não vão ter de estudar? Meus filhos não vão ter onde estudar, eu não vou ter nada o que fazer naquele lugar. E não é assim? Em parte é. E aí? E aí? Mas nada disso era muita novidade para mim. Eu vim de uma cidade que era assim que funcionavam as coisas. E eu tinha na minha cabeça aquela visão do médico que é uma pessoa importante na cidade, uma pessoa que tem um papel. Parece que eu não ia me sentir bem se eu estivesse dentro da cidade grande, escondido, ninguém sabia quem eu era. Ninguém que eu operava me via, porque na cidade grande você opera um paciente num plantão, no outro dia não é você quem dá alta para ele mais, às vezes é um outro médico e aquela pessoa não te vê mais e você não vê ela mais, você não sabe se ela ficou bem e foi embora, você não sabe se ela não evoluiu bem, e eu
eu sentia que faltava isso para mim. Eu precisava estar num lugar onde eu fizesse parte, né? Eu pudesse ter mais contato com o paciente, e esse medo de sair da cidade grande por estar longe da estrutura, longe dos restaurantes, longe dos grandes hospitais. Eu procurava assim, me manter tranquilo em relação a isso. Eu fui pensando, eu faço o que tiver no meu alcance, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para o pessoal que está nos ouvindo saber. O Itamar está aqui comigo porque ele veio para São Paulo fazer um curso de ultrassonografia. Ele saiu de lá de Matupá, veio para São Paulo, ficou aqui quanto tempo? 2 semanas. 2 semanas aqui fazendo um curso. Quer dizer, ele não está parado lá, perdido no meio. Ele se vira, arruma as coisas, vem para cá, faz, atualiza e volta para lá, né? Quer dizer, Sim. tem essa visão, né? Mas aí você foi para lá e encontrou o que diante de você, cara? Uma cidadezinha organizadinha, tudo bonitinho, o centro médico lá, tudo hospitalzinho, tava tudo arrumadinho. O que você achou lá? Não, um hospital pequeno, com a estrutura pequena, mas assim, faltando muita coisa. Mas eu confesso que pessoalmente eu tive sorte. Eu peguei um período com a administração que, dentro das suas limitações, estava com a intenção de fazer a coisa acontecer. Então eu assumi a diretoria clínica do hospital, eu fui sempre em contato com a secretária de saúde, a gente foi aos poucos ajudando ali, melhorando a estrutura, equipando o hospital, o centro cirúrgico. Quando você fala hospital, o que é um hospital numa cidade dessa dimensão? Um hospital numa cidade dessas é um hospital com uns 15 leitos, um centro cirúrgico com 2 salas e que sempre funciona uma só. Uma equipe de quantas pessoas no hospital? Olha, equipe médica, eu acho que contando o pessoal, os clínicos que atendem lá na frente, a gente não chega a 10. Equipe pequena, todo mundo se conhece, todo mundo mora por ali. Sim. E fomos melhorando, assim, a gente consegue fazer cirurgia lá, né? Quanto tempo faz isso? Eu fui para lá em 2013. 13, então você está há 4 anos. Há 4 anos. 4 anos que você está lá lá em Matupá. Em Matupá, tá. Tem um anestesista que atende, porque assim, no interior, as cidades pequenas não tem condições de manter, às vezes, o profissional só para ela. Então, as cidades se juntam em um acordo, às vezes tipo consórcio, uma coisa assim, para pagar o profissional. Ele trabalha numa área, numa cidade, trabalha também na outra. E nós estamos falando de Mato Grosso, e não é São Paulo e Osasco, que atravessou a ponte e está ali. Eu estou falando de Mato Grosso. Mato Grosso é uma cidade, quando vai perto da outra, é 200 quilômetros. De terra batida, não é isso aí? De chão batido, né? Às vezes é. Cara, eu não consigo. Lá, essa realidade, por exemplo, que você conhece muita gente que fez há 40, 50 anos, que eu fiz há menos tempo, tem muita criança fazendo hoje. Tem vilarejos que estão a 200 quilômetros de Matupá, na área rural, que pega 200 quilômetros de chão para chegar na cidade de 15 mil habitantes para fazer as compras do mês e levar de volta. E essa criançada está fazendo esse percurso aí para estudar. Cara, que loucura. Eu fiz o circuito AproSoja em 2014, uma das coisas que mais me deixou assim... É inacreditável. Eu fazia um evento por noite. Cada cidade era um evento por noite. Então, para sair de uma cidade para outra, dependendo de onde fosse, era um aviãozinho, era carro, era uma loucura, né? E a gente fez o evento, passamos o dia na cidade, fizemos o evento à noite. No dia seguinte, de manhã, a gente foi para outra cidade, chegamos lá, eu encontrei a presidenta do sindicato rural da cidade anterior, onde eu estava, no dia anterior. Então eram 6 horas de estrada, 300 quilômetros, uma coisa assim, e ela estava lá. Eu falei, ué, mas você está aqui? Ela falou, pois é, estou aqui. Eu vendi um carro lá e eu vim aqui para poder registrar o documento de venda e agora eu vou voltar para lá. Como assim? 6 horas de estrada para registrar um documento e voltar, né? E aí eu conversando com os caras lá, falei, cara, mas não, cara, aqui é mais ou menos assim, aqui não tem cartório, o cartório é só lá. Entendeu? Então, aqui tem uma limitação. Eu tive lá, conheci o pessoal da medicina lá também, e o cara falando, acho que tiver uma coisa um pouco mais complicada, tem que tirar daqui. Cara, e como é que tira, bicho? Tem que botar no avião e mandar a pessoa para não sei onde, né? Quer dizer, é uma coisa que é meio inconcebível pra gente que tá na cidade grande aqui, porque aqui eu tenho opções para tudo quanto é lado. Sim. Lá, né? Você não tem isso. Então, quando a porta se abre e entra alguém que você não sabe como é que vai entrar,
você não sabe se você vai ter condições de resolver aquela barra ali na hora, e se não tiver, vai ter que tomar providência, que não é pegar o telefone e liga, manda a ambulância e vem pegar, não é assim, né? Como é que vocês lidam com esse seja o que Deus quiser, cara? Então a gente faz o possível sempre pelo paciente, e isso no caso do paciente grave é estabilizar o paciente que a gente fala. Então, às vezes é uma cirurgia de um porte que eu não deveria fazer lá, que eu não tenho uma UTI lá. A UTI mais próxima está em Sinop, a 200 quilômetros, que raramente tem vaga. Às vezes a gente tem que colocar o paciente na ambulância e levar até Cuiabá, que são 700 quilômetros. Meu Deus do céu. Então, se eu tenho um paciente que se acidentou e está sangrando, independente do porte da cirurgia, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer e colocar ele na ambulância, eu sei que ele não vai chegar lá. Então, é avaliado cada caso. Se é um caso que tem complexidade maior do que a gente consegue resolver lá, e eu tenho tempo hábil para fazer isso é uma decisão médica e que está sujeita a não dar certo, a gente não está livre de errar, eu encaminho o paciente. Agora, quando é um paciente que de um trauma, por exemplo, eu tenho que operar ele, eu tenho que solicitar sangue, que às vezes vem de longe, para transfundir quando eu preciso, a gente tem que aparelhar ali um quarto do hospital para fazer o mais parecido com a UTI que a gente pode montar ali, manter o paciente entubado, em ventilação mecânica, fazer droga vasoativa para manter a pressão dele, tentar manter ele estabilizado, e se ele estabiliza e melhora, a gente manda ele. Se ele não estabiliza, a gente tem que ficar com ele ali mesmo, fazendo o possível por ele, porque colocar ele no transporte é mais arriscado. Então a distância para a gente é uma limitação importante, porque se fosse um hospital próximo, mesmo o paciente estando ainda um pouco instável, estando grave, a gente, como o transporte é curto, a gente pode fazer. Lá para nós não. Então às vezes a gente tem que fazer cirurgia de cólon, cirurgia de tórax, cirurgia do que precisar, né? Não numa cirurgia eletiva que a gente fala, que é uma cirurgia que o paciente está precisando, eu marco o dia, agendo e faço. Sim. Isso a gente também faz, mas em cirurgias de porte um pouco menor. Agora, na urgência, e é o que eu sou mais apaixonado por fazer, tem que fazer. Então, cara, me fala dessa adrenalina, bicho. Você tem um cara prostrado diante de você, você tem na tua mão um instrumento, um bisturi, que você vai enfiar no peito do cara agora e vai abrir o peito desse cara aí. De alguma forma, você vai abrir um buraco nele e o resultado disso você não sabe qual vai ser. Pode ser que, tudo bem, vou dar o melhor de mim para tirar esse cara dessa e salvar a vida dele. É claro que isso que é o teu pensamento. Mas tem um puta risco dessa coisa dar errada, né? Sim. E você, diante disso aí, deve dar uma adrenalina gigantesca, porque chegou a hora. Agora eu vou enfiar o instrumento nele e daqui pra frente seja o que Deus quiser, né? Existe esse seja o que Deus quiser? Ou é, cara, agora eu virei um técnico, sai da minha frente, só vou enxergar a função que eu tenho que fazer aqui e esqueço do resto? Como é que é? Você se atira de corpo e alma? A concentração nessa hora é total, a gente não vê mais nada, não pensa em mais nada, o foco é no paciente, e quanto mais grave ele tá, parece que mais a gente entra nisso, sabe? E assim, dá uma adrenalina, mas é uma adrenalina que vem junto com a sensação de importância, entendeu? Claro. É uma adrenalina que vem junto, assim, é para isso que eu sirvo aqui. Sim. Então é a minha hora de fazer por que eu estar aqui. Você sabe que isso aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo, né? E as pessoas acham que a gente só fala de cara que monta empresa e sai fazendo acontecer. Pelo contrário, cara, eu falo com gente que faz acontecer, e você me dá uma porrada de exemplos aí, de momentos que tem momentos que eu tenho que tomar decisão, né? Sim. E a decisão ali é tua, não adianta virar pro lado e perguntar: ô Zé, como é que é? Vamos nós, não tem nós junto. Não. Você é o cara, a decisão é tua, e a consequência também vai ser sua ali, né? Você não foi treinado para isso em momento algum. Você teve que aprender isso na mão no sangue, é isso? A decisão ela é sempre baseada em critério técnico, mas ela nunca é simplesmente técnica, né? A gente contextualiza, a gente vê todo o cenário do que está acontecendo, de como é que está o paciente, de como é que está a família. Então, a faculdade ela te dá a parte técnica disso. Sim. Né? Mas isso acho que é uma coisa que tira um pouco o médico do interior, porque muitos não gostam disso, né? De você estar meio que sem retaguarda, você não tem... isso aqui tá difícil para mim, eu vou chamar o colega, eu vou mandar para o hospital tal. Não,
É ali. É ali. Sou eu com o pessoal que trabalha comigo, porque é toda uma equipe, ninguém na profissão médica faz nada sozinho, principalmente em cirurgia, mas a decisão do que fazer, de como fazer, a responsabilidade pelo resultado que vai ter é principalmente do cirurgião. Uhum. A notícia boa, a notícia ruim que tem que ser dada depois, quem vai fazer isso é o cirurgião. Sim, sim. E você tá atuando num segmento, cara, que é o segmento da saúde brasileiro, que tem eu tive essa semana, eu fiz uma entrevista aqui fabulosa com o Alexandre Barroso, 4 horas de entrevista, tritransplantada e tudo mais. E a hora que eu perguntei pra ele sobre a questão de como é que é, cara, uma doença como essa quebra as pessoas, você não tem dinheiro pra mais nada, vendi tudo, fiquei duro e dali pra frente tinha que continuar o tratamento, e é um tratamento milionário, eu gasto 50 mil reais de remédio por mês, cada exame é 2,5 pau, era um volume de dinheiro assim impensável, né? E o SUS cobrindo tudo pra ele. Então, de um lado, senta na minha frente aqui um cara que me desenha uma realidade que você fala, cara, não é possível. Não, bicho, aqui é o SUS. Entrei no SUS e o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. E eu tava falando com um cara que sobreviveu a 3 transplantes, né? Uhum. Por outro lado, eu abro o jornal e tem uma foto dos caras jogados no chão, não tem sutura, não tem metiolate, não tem gás e os caras largados no fim do mundo. Quer dizer, são dois extremos, né? De um lado o sistema de transplante brasileiro funcionando, que é uma beleza, e do outro lado o pessoal jogado num chão gelado e morrendo na fila do hospital, né? Esse é o lugar que você atua, é nesse segmento que você atua, né? Sim. Eu não sei em que ponta você tá, eu sei que você tá no fim do mundo lá, né? E de repente você quer fazer, mas não tem recurso para fazer. E isso deve trazer uma frustração, quer dizer, tenho todas as condições de fazer e não posso fazer porque não tenho recurso para fazer. Como é que é? Como é que... Porque eu imagino o seguinte, esse recurso está debaixo de você também. Você é o cara que vai planejar para que esse recurso exista, não é não? Sim. Ou tem alguém tomando conta disso lá para deixar você tranquilo? Tem a parte administrativa do hospital, né? É. E para eles eu peço o que eu preciso. Agora nunca eu tenho tudo o que eu preciso. Mas assim... Mas não, isso não acontece sempre, não. Muitas vezes essa cascata aí de fazer as coisas, ela é totalmente não pensada, sabe? O certo é você ter claro, o planejamento, ver a demanda que precisa para aquela estrutura do hospital, porque não adianta no hospital do porte do meu também eu comprar um medicamento que é usado, por exemplo, num paciente desse transplantado. Sim. A gente não vai cuidar desse paciente lá. Então a gente tem que ter ali o Agase, o dipirona, essa coisa básica e que realmente falta. O SUS é estranho nesse sentido, eu digo, porque assim, às vezes você precisa de um tratamento que custa uma fortuna e ele está lá pelo SUS. Medicamentos para doenças crônicas, os pacientes realmente precisam disso aí, mas ele custa muito caro mesmo. Ele tem muito medicamento que a pessoa usa que custa 50 mil reais por mês, até mais. E o SUS paga, tem cirurgias como essas aí que são muito caras. Sim. E ao mesmo tempo falta coisa básica na ponta, o atendimento de urgência no sistema público, e isso normalmente na cidade grande, e pelo volume que tem, ele parece que mais negligenciado ainda. É um contraste muito, muito difícil, muito preocupante. A questão de restrição de leitos, de vagas em UTI, a gente muitas vezes tem que escolher quem vai para UTI, quem não vai. Isso infelizmente não é coisa de livro, não, é a realidade do médico brasileiro que trabalha na urgência. Você é de uma geração nova, você é um médico novo. Você está com 32. Você é um médico novo, você é um garotão, né? Todos os médicos com que eu falei, acho que eu já entrevistei 2 ou 3 aqui, talvez até mais. Todos eles, num determinado momento da conversa, eles partem para aquelas coisas que a profissão de médico, e parece que depois que o cara fica maduro é que ele sente isso mais, né? Que é aquela necessidade de ter que humanizar o tratamento, tem que tratar as pessoas de uma forma melhor, tem que... o Alexandre Barroso que eu conversei aqui, ele falava o seguinte, cara, quem cura o paciente é a alegria. Fala, alegria cura paciente. E eu me curei porque eu fiz questão de encontrar momentos de alegria. Ele conta umas histórias malucas de o que ele fazia para se manter alegre, e ao se manter alegre ele está com o espírito elevado, e isso ajuda o cara a se curar, etc e tal. Isso está muito além da medicina tradicional, mas tem tudo a ver, né?
Você é de uma geração nova, deve ter uma garotada na tua idade, porque eu imagino que para o interior não deve ter muito veinho no interior, deve ter muita moçada assim da tua idade. Tem, né? Pessoal mais novo normalmente. Mais novo, né? E vocês falam a respeito disso aí, cara, sobre bicho. E aí, e o ano que vem? Sabe? E o que vem pela frente aqui? Como é que eu posso melhorar minhas condições aqui, sabendo que eu tô, de certa forma, limitado, né? O que vem pela frente, cara? É isso? Vai ser isso por resto da vida? Como é que vocês se mobilizam para... Deixa eu ver se eu consigo elaborar um pouco melhor essa questão aqui. Eu fiquei absolutamente indignado, fiquei enlouquecido quando surgiu a história toda dos Mais Médicos, não pelo programa em si, mas pela justificativa que se usou e pela forma como a população recebeu a notícia de que médico brasileiro não é confiável, não apalpa, médico brasileiro não quer saber, não quer ir para o interior, só quer o bem bom e quer ganhar dinheiro. Então foi isso que se desenhou. Se botou um rótulo na classe médica brasileira, portanto vou trazer os outros para botar aqui. E eu achei isso uma tremenda sacanagem, porque você não pode generalizar desse jeito aí, né? E a pergunta é... Como é que essa garotada mais nova aí tá fazendo para mudar esse conceito, entendeu? Eu como paciente, eu consigo. Eu chego lá no meu médico, vai ele me tratar, eu sei o contato que eu tenho com ele, eu sei como ele me trata. Eu falo, cara, esse cara não tá aí só por causa do dinheiro, ele tá aí porque ele tem o prazer de me ajudar a me salvar, né? Mas a população inteira, cara, aquele cara que ficou no chão do hospital lá, que tomou uma porrada, que a enfermeira nem olhou pra ele, esse aí tá com a cabeça feita. Esse é o cara que vai votar em quem vai fazer. Como é que vocês tratam disso numa escala menor que essa, que é da tua... Que você conhece, você vai encontrar na rua a pessoa no dia seguinte, né? Às vezes eu encontro no supermercado quem eu operei, e às vezes ele me mostra a cicatriz ali dentro do supermercado mesmo. O médico, acho que agora nessa geração mais nova, ele está começando a voltar a perceber essa importância do contato com o paciente, de ser mais pessoal. A gente percebe que, por exemplo, a questão de processo contra médico, quase sempre o que está sendo contestado de verdade não é a conduta em si, é a relação do médico com o paciente. É porque não ficou claro o que estava sendo feito, por que estava sendo feito. E aí, se depois daquilo acontece qualquer errinho, ou às vezes nem acontece o erro, mas dá para interpretar como sendo, é a situação que desencadeia todo o problema. Que não se cria um elo de confiança, é isso? Isso é essencial na relação médico-paciente, né? Isso tem esse nome, relação médico-paciente. É falado a faculdade inteira que isso é importante, mas não se tem aula sobre isso, não se explica como que se faz isso. Então isso vai da experiência pregressa à faculdade e das experiências que a pessoa vai tendo no dia a dia no trabalho. Isso que eu quero te perguntar, cara. Se existe essa consciência de que essa coisa é importante, de que isso é fundamental e que cada vez cresce mais importância, por que não tem aula disso? Porque a escola tá ultrapassada, cara. Ou seja, tecnicamente a evolução é brutal. O que se faz hoje na medicina é um negócio, em 4 anos você vira de ponta cabeça, né? Mas o outro lado, que é o lado do ser humano, parece que ele não... Eu não estou na escola, eu não sei como é que é, mas olhando de longe, a impressão que eu tenho é que o lado humano não evolui. E quando você fala para mim, não tem aula disso, eu fico, cara, mas como até hoje não, né? Não tem, assim, é puramente técnica a graduação, ela devia ter mais do que isso, né? Essa parte de relação médico-paciente, a parte do próprio médico lidar com a parte de relação com o empregador, da parte financeira, a gente não tem nenhum treinamento em relação a isso. Então, às vezes o médico, por ser da índole dele mesmo, ser uma pessoa que procura um contato mais próximo com o paciente, ele começa a fazer isso. Às vezes porque ele aprende do jeito pior, ele não faz isso inicialmente, aí ele se envolve em algum processo, algum problema, ele aprende que tem que ser assim. Mas eu acho que é mais ou menos o que outro médico que você entrevistou te falou, que depois que a gente aprende a fazer isso, é o que dá prazer na medicina. Eu gosto de conversar com o meu paciente, saber se ele está bem, de saber como é que ele está, de ouvir, né? O médico tem que ouvir o paciente, tem que examinar, e só que isso principalmente na cidade grande, num pronto atendimento, no meio daquele cenário todo que parece um cenário de guerra, isso é difícil, isso é cobrado do médico. Diante de um médico de convênio que vai receber que tá puto da vida porque tá fazendo um atendimento e tá recebendo pessimamente mal, né?
Isso cria um ciclo que só piora para todo mundo, principalmente para a classe médica. O cara está recebendo mal, está trabalhando em condições ruins, ele atende mal, o paciente não vai ficar satisfeito, o governo pode usar isso aí contra o médico, como usou bastante. Então é uma melhora como um todo na formação médica, na condição de trabalho, até dá para ser, mas é difícil você ser uma pessoa que faz esse atendimento mais pessoal, mais humanizado, num cenário que você está passando num corredor, tem um cara, alguns na maca, outros no chão, que o pessoal te puxa pelo jaleco pedindo para te ajuda. Sim. Aquilo deixa o médico mal, sabe? Aquilo a gente vai para casa arrasado no final do dia. É complicado, você vê que não tem condições de você atender aquela quantidade de paciente. Isso foi uma das coisas que me levou para o interior também, porque o interior é menos gente, você tem mais tempo para cuidar do seu próprio paciente, né? Não é a condição ideal de trabalho, tem suas vantagens e suas desvantagens. A gente sofre com essa questão da falta de estrutura para fazer tudo que a gente poderia fazer, da falta de retaguarda de outras especialidades, porque a medicina hoje é muito fragmentada, é muito grande o conhecimento, então a gente está sempre precisando de outros especialistas. Mas lá eu tenho tempo para sentar com o paciente na minha frente, conversar, saber o que ele está sentindo, examinar ele, explicar por que eu estou passando aquele tratamento, por que eu estou propondo aquela cirurgia, explicar como que ela é feita. Claro que no tratamento eletivo, né? Na urgência, às vezes a coisa tem que ser mais rápida, não tem tempo para isso. Tem ouvindo a gente aqui uma porrada de gente, tá? Então, evidentemente, deve ter estudante de medicina nos ouvindo, deve ter o que você puder imaginar aqui. E algumas pessoas devem passar pela cabeça delas essa pergunta, né? Fico aqui ou vou para o interior, né? Estou no interior e permaneço aqui no interior ou vou para a grande capital e tudo mais, né? Fala um pouquinho disso para mim aí, eu sou de Bauru. Bauru perto de Matupá, cara. Bauru é Nova York, né? Bauru é gigantesca, né? Então eu sei o que é o interior, isso que você está falando é claro, a gente conhece as pessoas e a minha época de infância lá era assim, né? Hoje em dia Bauru cresceu tanto que já está bem mudada, né? Mas o Matupá é 15 mil habitantes, bicho, conhece todo mundo na cidade lá, né? Quais são essas vantagens? Por que é tão atraente ir para uma cidade do interior assim, tão longe, cara? Tão longe. Quanto tempo é de viagem daqui para lá? Olha, eu tenho que pegar o avião daqui para Cuiabá, eu vou fazer uma escala em algum lugar sempre, ou Brasília, ou Belo Horizonte. Depois de Cuiabá eu pego um outro avião para Sinop. Aí quando eu chego em Sinop eu tenho que ir de carro ou de ônibus até Matupá. Quantos quilômetros? De Sinop para lá são 200, de Cuiabá a Sinop mais 500 e de Cuiabá até aqui eu não sei, mas é bastante. Sim. Mas o que eu não gosto, assim, eu acho que a pessoa tem que ter um perfil para morar no interior, não é para todo mundo. Você tem filho? Eu tenho, agora eu tenho, 2 crianças. Então, se a pessoa gosta muito do shopping, gosta muito dos bons restaurantes, não que eu não goste, mas tem gente que não consegue abrir mão disso daí. Tem gente que também não tem o perfil porque quer trabalhar em um lugar onde ela seja mais anônima um pouco, onde vai lá, faz o seu trabalho e vai para casa e pronto, acabou. Tem gente que não liga para trânsito, pelo menos tanto quanto eu, de ser tudo longe. A cidade pequena, apesar de também existir violência, é muito menos violenta, então a gente anda pela rua à noite, de casa para o trabalho. Eu saio de casa na hora que eu tenho que chegar no trabalho, ou 5 minutos antes. Eu não tenho que calcular o tempo de casa ao trabalho. Esse tempo para mim não existe no meu dia. Eu ganho esse tempo em casa com a minha família ou lá no trabalho. Ambiente tranquilo, você conhece as pessoas. Isso conhecer as pessoas para alguns é ótimo, para alguns não é. E com a internet na mão hoje em dia você tem um mundo à tua disposição, quer dizer, e isso talvez seja o fator mais... eu acho que isso facilita muito. Que mais facilita a vida de todo mundo, cara. Sem dúvida. Você está em contato com o mundo inteiro. Você pode ver até podcast, né, cara? Claro. Na boa, né? Você baixa e... Não perco. Isso facilitou muito o interior. Porque hoje você está longe, mas você pega o carro, viaja uma certa distância, pega um avião e vai para a cidade grande para poder estudar, para poder passear. E como você falou, lá com a internet, que hoje até na aldeia de índio lá tem,
você está em contato com o mundo. Eu acho que isso facilitou muito para a pessoa ir pro interior hoje. Você atende os índios também? Atendo quando eles vão até o hospital, mas tem médico que atende aldeia lá, que vai até a aldeia. Essa comunidade médica lá na tua cidade, ela é uma comunidade unida ou tem os médicos do X, o médico do Y, que eles não se encontram muito? É um grupo unido? Quando você fala, tem médico que vai na aldeia, dá a minha impressão que é uma outra turma, com outra roupa, com outra coisa, outro lugar. É um pessoal assim, tem suas afinidades, tem alguns que são mais do convívio diário, de convívio em casa, outros nem tanto, mas não tem uma separação, grupos assim, que trabalham esse grupo aqui, aquele ali, e faz algum tipo de concorrência. É muito pequeno para isso, na verdade. A gente procura ter uma boa relação entre todos, uma relação de colega, de respeito. O Mais Médico chegou lá? Chegou. Na minha cidade, lá que eu estou especificamente, não, mas nas cidades lá próximas tem médicos do Mais Médicos. E você teve contato com os cubanos? Teve contato com eles? Tive, muito pouco, porque eu fico mais no hospital, né, e eles não atendem no hospital. O Mais Médicos tem essa restrição que eles atendem na atenção básica, então Sim. Eles ficam no pronto atendimento da saúde da família, eles não vão para o hospital. Eu tinha certeza que devia ter um sistema de vamos se encontrar, vamos falar, vamos integralizar, vamos trocar cultura, e nada disso, eles estão realmente segregados. Isso é muito, muito pontual, né? Tem médico dos Mais Médicos que consegue ter uma relação melhor com os colegas, mas a maioria, eu não sei nem se é pelo médico brasileiro, eles também não procuram muito, assim. Sim. Eu acho que eles imagino que eles têm meio que em mente que eles estão ali para aquela missão deles, e eles ficam lá mais cumprindo aquilo ali no PSF e... O fato deles estarem lá melhorou alguma coisa para vocês? A comunidade em si sentiu alguma coisa? Quer dizer, tem uma coisa interessante que é o seguinte: tem um cara de jaleco sentado ali, isso já me traz algum conforto. Sim. O fato de ter alguém de jaleco sentado ali já me traz algum conforto. Não tinha ninguém, agora tem um. Já estou confortável, né? Mas eu não sei se isso resolve o problema, mas pelo menos do ponto de vista do clima geral, minha cidade agora tem um cara de jaleco sentado ali, né? Para vocês, como a comunidade médica, ela trouxe algo de positivo? Não, a gente não sente muito na prática a presença deles, mas especificamente onde eu tô, né? Eu sei de colegas que perderam o emprego porque o Mais Médicos chegou. Isso aconteceu muito no interior do Brasil e até mesmo na cidade grande, nas áreas periféricas, porque uma cidade, por exemplo, como São Paulo, ela tem muito médico, mas se você for para a área mais periférica da cidade, a concentração de médico é pequena também. Então, para a prefeitura, que se ela aceita um médico do Mais Médicos, ele vai ser pago pelo governo federal, e para uma cidade pequena, com faturamento pequeno, o médico ainda é um profissional caro, ele manda o médico embora e pega um médico do Mais Médicos. Apesar de que isso, teoricamente, não era para ser feito, mas foi muito feito, na verdade. O que é uma bomba relógio. Claro. Porque se a qualquer momento esse programa desandar, vão ter que trazer de volta os médicos que mandaram embora. Vão ter que tentar trazer de volta. Cara, esse é o Brasil que a gente conhece tanto aí, né? Bom, vamos lá. Me dê o recado aí pra molecada que você tá vendo estudar aí, cara. Você tá vendo essa baita molecada que quero ser doutor, quero ser médico, legal. O que é, cara? Você olhando hoje, assim, cara, que você já tem essa tua experiência, já tá... Eu diria que você tem um nível de responsabilidade que para mim ele tá num nível muito maior do que os caras que estão aqui, pelo simples fato de que aqui eu pego o telefone, tá tudo em volta de mim, você tá sozinho lá, né? O que você passa para uma molecada aí, cara, que quero ser um bom médico? O que é? Eu acho que tem que partir de talvez seja meio clichê isso, mas gostar de gente, né? O médico tem muito contato com o paciente, apesar de ser um contato profissional, tem que gostar do que está fazendo. Eu acho que a profissão, isso não é só uma opinião minha, isso aconteceu, mas vem perdendo muito em questão de renda, de rentabilidade. Então, quem tiver entrando na medicina porque eu vou me tornar médico porque eu vou ficar rico, não vai ficar. A não ser que seja um empresário, como em qualquer outra profissão, pode ser que fique, mas a realidade de salário não é mais assim. É uma profissão que tem muita emoção agregada, sabe? É uma profissão que ao mesmo tempo te traz muita
muita alegria, muita tristeza, não tem muita monotonia não, principalmente para quem optar por trabalhar mais com a parte de urgência. E procurar uma boa escola. Hoje tem muita escola ruim, é difícil para quem está de fora analisar isso daí, mas é importante procurar por quem já é da área, com quem já estudou, para encontrar um bom lugar para estudar e abrir um pouco a cabeça para essa questão de eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a especialização, a subespecialização e mais um após e mais fellow não sei aonde, porque alguns vão ter que fazer isso. É importante para a medicina esse pessoal aí. Sim. Mas eles estão tipo na ponta de uma pirâmide que quem está mais embaixo, apesar de muitas vezes o graduando de medicina achar que quem está mais embaixo é menos qualificado, é menos alguma coisa do que quem está na ponta, é simplesmente uma questão de posicionamento no mercado para trabalhar. Então o país é muito grande, o interior é muito grande, então tem muito lugar lá para dentro ainda para trabalhar. E tem posições, né? Eu fiz um programa, não sei se você vai lembrar, eu fiz um Café Brasil que eu comecei com um depoimento de uma enfermeira. Sim. Você lembra disso? Ela falando que ela falou pensando em desistir da escola. E aí ela bateu o olho e falou, cara, eu não preciso ser médica. Sim. Eu como enfermeira e para quem é paciente, cara, a enfermeira é absolutamente fundamental, né? Sim. E ela falou, cara, e depois eu tive uma outra conversa, eu não me lembro se foi no Leadercast, conversando com... Foi no Leadercast, eu não vou me lembrar tanto, já que a pessoa estava comentando, falando, cara, de repente um profissional do nível técnico, ele é tão ou mais necessário do que o outro especializado, não é? Porque o técnico está ali no dia a dia e existem lugares onde é ele que é o cara que faz acontecer, né? Sim. Ele é o cara que está lá e se bobear vai ganhar mais até do que o médico, porque ele tem um ofício, né? E muita gente não olha para isso, cara. Eu não quero fazer enfermagem, eu quero ser médico. Cara, não. Mas peraí, tem um dentro do escopo da medicina tem... Eu né? admiro muito as outras profissões que são também da saúde, que tem um trabalho junto com o médico, porque a responsabilidade é muito grande também. O trabalho é muito e o salário é baixo. Sim. Eles têm, de forma geral, um salário que eu acho que não condiz com a importância do trabalho que eles têm. E é uma profissão muito nobre, a de enfermeira, de assistente social. E são essenciais, ninguém faz medicina sozinho, o médico não trabalha sozinho, nem aqui, nem lá no interior, é toda uma equipe. Uhum. E inclusive a questão do cuidado mesmo com o paciente, ele é mais da enfermagem do que do próprio médico. Uhum. O médico, no caso, por exemplo, da cirurgia, é quem decide a conduta, é quem executa a conduta, no caso da cirurgia, mas quem vai estar lá do lado do paciente, quem vai fazer a medicação, quem vai trocar o curativo, quem vai ouvir ele na hora que ele diz que está com dor e fazer o remédio que está prescrito, ou pedir para o médico o que mais que dá para a gente fazer, é a enfermeira, é o enfermeiro. Sim. Então, são essenciais, é uma profissão muito bonita. Legal. O que vem pela frente aí, cara? Qual é a ideia? Qual é o futuro? Bom, a minha ideia é continuar no interior, é lá que eu gosto de ficar. Seus filhos são pequenos? São. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio e um filho de 8 meses. Umas joias lá. Quando chegar nos 14 anos, você vai começar a se coçar lá, porque eles vão se incomodar um pouco, né? Mas criança assim, cara, criar no interior é fantástico. É uma delícia. O espaço é mais fácil, então quem mora no interior pode criar o filho com um quintal grande para ele brincar. Sim. Com a facilidade de ir até a casa do colega, de ter mais atividades para fazer, não fica tão preso quanto normalmente fica a criança que cresce na cidade grande. Então, vai ter essa dificuldade na questão do estudo, quando eles estiverem mais velhos, mas por enquanto é ótimo. Eu acho que quando chegar a vez deles estudar, se eu continuar no interior... Eles vão sair de casa como eu saí. Seu Itamar te ensinou como é que faz, ensinou como é que é? Sim, vão fazer o mesmo lança flecha caminho. E agora ela é do mundo, né, cara? Pô, isso legal, aí. Legal. Parabéns, bicho, que legal essa história aí. Você tá escrevendo alguma coisa, você tem tua página, você tem um lugar que você tá colocando um pouco da tua experiência aí para as pessoas. Quiser entrar em contato com você, vou te mandar um e-mail para conversar com você, não? Consegue achar tua página de alguma forma? Consegue, eu tenho uma página no Facebook profissional.
Como é que que chama? é com o meu nome, Dr. Itamar Linhares. Doutor Itamar Linhares, tá? Isso ali, normalmente eu posto coisas mais na parte técnica com a linguagem pro leigo entender. Sim. Então eu coloco lá como é que são os sintomas de gastrite, coloco se a pessoa descobriu que tem pedra na vesícula no linguajar Sim. de quem é leigo, se ele tem ou não tem que operar. Eu gosto de colocar escrever esses textos curtos, assim, informativos, que são as perguntas que eu ouço com mais frequência no consultório. Legal. Então eu coloco ali, o pessoal já fica sabendo. Doutor Itamar Linhares, de Matupá, onde o Mato Grosso encontra o Pará. É isso aí. Cara, obrigado por ter trocado essa ideia com a gente aqui. Acho que você traz uma visão muito legal, que é um ângulo de visão que a gente não está acostumado a ver, né? Que é quem está lá na ponta, lá longe, o soldado na frente de batalha lá. E é legal saber que você tá no teu olho, que você está curtindo, gosta de estar onde está, gosta de fazer o que faz e, cara, que puta sorte ter a turma de Matupá, bicho, de encontrar a gente assim. Você tem um companheiro de jogo lá, né? Como é o nome dele? Tem, que tá na confreira também, o Érico. Meu parceiro lá. E o Érico é ginecologista, tá lá também, no mesmo barco, operando. Sim. A gente opera junto, sim, normalmente. Sim. Eu auxilio ele nas cirurgias dele, ele me auxilia nas minhas. Que legal. E muitas vezes falando sobre o programa da semana passada do Café Brasil e muitas vezes legal. Até o paciente que está lá sendo operado com a barriga aberta e acordado ouvindo a conversa entra no assunto. Às vezes. Já quer saber, né? O que é isso aí? Vou ouvir esse podcast aí. Legal, cara. Obrigado por ter vindo. Estamos aí, Luciano. Cara. O dia que eu tiver a chance, se eu conseguir, quem sabe eu passo lá em Matupá. Mas vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu fico muito feliz de estar aqui, de conhecer você, o Lalá, de ver onde a mágica acontece, porque toda semana eu fico ansioso aguardando. Eu sei que você sabe disso, mas vocês transformam vidas aqui. Eu legal. Já aprendi muito, eu já me emocionei muito com vocês. Eu sempre que posso conto sobre o Café Brasil, apresento. Eu fico indignado de saber que o podcast ainda é tão pouco usado, quase ninguém usa. E nossa, tá aqui batendo um papo contigo. Legal. No mesmo programa que gente como Osiris Silva conversou. Quem sou eu para estar aqui, mas muito obrigado. Você é o Itamar, cara. Seja bem-vindo, bicho. Obrigado. Obrigadão. O Leadercast chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.